Eu vou fazer um questionamento que eu tenho certeza que muitos pacientes fazem quando vão fazer a cirurgia da tireoide. Aliás, eles não fazem esse questionamento, que muitos deles têm até medo de perguntar. Mas o que eles pensam e o que eles sentem é o seguinte: será que a cirurgia da tireoide é uma cirurgia segura? Será que eu tenho chance de morrer fazendo a tireoidectomia? Na evolução da cirurgia, da medicina de uma forma geral, o pescoço sempre foi uma área de difícil acesso. E na tentativa, ao longo dos anos, de se abordar o pescoço cirurgicamente, sempre resultou em fracasso. Na verdade, a história da evolução da medicina é marcada por uma série de fracassos. E muita gente morreu para que esses fracassos fossem superados. E é graças à superação desses fracassos que chegamos nessa evolução que a cirurgia da tireoide tem hoje. Mas nem sempre foi assim. E hoje você vai saber em que condições a cirurgia da tireoide pode ser considerada um procedimento seguro. Afinal de contas, quem vai fazer um procedimento sobre a tireoide, quem vai fazer uma tireoidectomia, o que mais quer ouvir é que a cirurgia acabou, deu tudo certo, está tudo bem. É isso que você quer ouvir. Na história, atribui-se a Paulus, cerca de 500 anos antes de Cristo, a primeira tentativa de retirada de um bócio da tireoide. Eu digo a primeira tentativa porque, como várias outras, essa cirurgia não deu certo. Cerca de 1000 anos depois, aproximadamente no século V depois de Cristo, houve o primeiro registro de uma nova tentativa. E essa nova tentativa foi feita por Abdul Qasim Qaleb Abbs. Passaram-se mais 600 anos e no século XI, o grande médico muçulmano Abu Qasis fez a primeira cirurgia bem-sucedida. Apesar de que cirurgia bem-sucedida nesses casos é algo extremamente questionável. Nessa época, se o paciente sobrevivesse algum tempo depois do procedimento, já era considerado até bem-sucedido. De uma forma geral, até 1850 havia relatado na literatura médica cerca de 70 tireoidectomias e a mortalidade operatória de 41%. Robert Liston, considerado um dos mais habilidosos cirurgiões ingleses de todos os tempos, afirmou em 1846 que alguns cirurgiões têm se aventurado na realização da tireoidectomia, mas o resultado é sempre insatisfatório. Não se pode extrair a tireoide de um ser vivo sem arriscar a sua vida. Esse procedimento é inimaginável. É o que se acreditava naquela época. Samuel Gross, um grande cirurgião americano, membro da Academia Americana de Trauma, foi um dos mais importantes cirurgiões do século XIX, um dos mais influentes na sua época e justamente por sua grande influência, quando ele publicou o alerta de Samuel Gross, teve uma grande repercussão. E esse alerta foi conhecido como o terrível alerta de Samuel Gross. E por que o terrível alerta? O que ele disse? Pode a glândula tireoide, quando aumentada, ser removida com uma razoável esperança de se salvar o paciente? A experiência enfaticamente responde que não. Se um cirurgião pode ser tão tolo para tentar isso, cada passo será envolvido por dificuldade. Cada golpe do seu bisturi será seguido de uma torrente de sangue, e ele poderá se considerar afortunado se a sua vítima sobreviver o suficiente para lhe proporcionar a oportunidade de terminar o seu ato de açougueiro. Nenhum cirurgião honesto e sensível tentaria jamais realizar uma tireoidectomia. Agora, imagine o impacto de uma afirmação desse teor, feito por um respeitado cirurgião, considerado um dos maiores cirurgiões da sua época, para alguém que tinha um tumor na tireoide e que precisaria ser operado. Realmente é algo estarrecedor. E mudar um cenário tão desfavorável não era uma tarefa fácil. Na verdade, a medicina precisou de grandes cirurgiões para mudar essa história. Albert Christian Theodor Beard foi um desses cirurgiões.
Nasceu em 1929 na Alemanha, na maior ilha do Mar Báltico, que hoje tem cerca de 73 mil habitantes. Em 1856, Bürch tornou-se livre docente da Universidade de Zurique. Em 5 anos, executou cerca de 20 tireoidectomias. Para um cirurgião que tem uma boa experiência, 20 tireoidectomias é o que a gente faz hoje em cerca de uma semana de trabalho normal. Bürch, então, nesses 5 anos, com essas 20 cirurgias, teve uma mortalidade de 40%. Ou seja, 40% das pessoas que ele operou morreram decorrentes da cirurgia. Ele ficou tão desapontado com esse resultado que passou 10 anos sem fazer uma cirurgia dessa. Então, o grande Theodor Bürch tinha medo de fazer uma tireoidectomia, porque a mortalidade era muito elevada. E por que Bürch era considerado um grande cirurgião? Para você ter uma ideia, em 1873 fez a primeira laringectomia para câncer. A laringe é onde produz a voz, está na parte da frente do pescoço. Em 1881 fez a primeira gastrectomia, retirada do estômago. Em 1882 fez a primeira esofagectomia, que é a retirada do esôfago. E em 1884 a primeira pancreatectomia total, uma cirurgia que é até hoje uma mortalidade significativa. Bürch voltou a fazer cirurgia da tireoide e nesse período fez mais 48 tireoidectomias, depois de ter acumulado experiência em todas essas outras cirurgias igualmente complexas. E sua mortalidade ainda permaneceu em 8,3%. Considerada baixa na época, mas hoje considerada ainda proibitiva. Mas aí veio o grande nome da cirurgia da tireoide, Emil Theodor Kocher. Kocher nasceu em Berna, na Suíça, e executou com sucesso inicialmente 2 tireoidectomias totais, onde se foi retirada toda a tireoide. Mas ele percebeu algo estranho. Ele percebeu que essas pacientes tinham mudado drasticamente o humor. Inclusive, uma delas teve uma mudança drástica em relação à outra irmã. Essa paciente ela foi operada aos 11 anos de idade e a outra irmã, que tinha cerca de 2 anos a menos de idade, depois de alguns anos estava bem maior, mais bonita, com aspecto muito mais saudável. E a paciente operada por Bürch não cresceu, teve uma alteração do seu comportamento, teve um certo cretinismo, uma alteração na sua mentalidade. Ele ficou achando estranho essa situação e passou a investigar isso de uma forma mais adequada. Mas ele percebia que existia alguma coisa a mais que acontecia depois que se fazia a tireoidectomia. Então existia alguma coisa funcional na função da tireoide que ele não sabia. Devemos lembrar que nessa época eles não tinham a noção da produção de hormônio da tireoide, eles não tinham noção qual que era a função exata da tireoide. O maior trabalho publicado sobre a tireoidectomia por Kocher acumulava uma série de 34 cirurgias realizadas. Apesar de ser um número relativamente pequeno, esse trabalho com 34 casos operados estabeleceu a base da abordagem cirúrgica da tireoide. Até hoje, basicamente, o que se faz são pequenas variações dessa técnica preconizada por Kocher há tantos anos. Em 1917, aos 76 anos de idade, poucas semanas antes da sua morte, Kocher apresentou no Congresso Suíço de Cirurgia sua experiência. Essa experiência tinha cerca de 5.000 procedimentos cirúrgicos com mortalidade de apenas 0,5%. É o que a gente tem hoje, é o que nossa experiência em torno desse volume. Muita coisa aconteceu desde a primeira tireoidectomia bem-sucedida, na evolução da medicina. Na verdade, houve evolução dos equipamentos, houve evolução da anestesia, dos métodos, da abordagem operatória e houve evolução também nos cuidados pós-operatórios para esses pacientes. Tudo isso mudou o resultado que se obtém na tireoidectomia, na cirurgia da tireoide, e transformou a tireoidectomia em um procedimento seguro. E como é a tireoidectomia hoje? Como é a retirada da tireoide hoje? De uma forma geral, a mortalidade média é em torno de 11%. Cerca de 1 a 3% dos pacientes têm algum tipo de complicação. E essa complicação basicamente é algum sangramento e alguns deles precisam de reabordagem cirúrgica. Pode ter complicações também a nível de paratireoides ou de sangramentos tardios, que não são tão comuns. Por conta desses baixos índices de complicação, geralmente a tireoidectomia é feita com 1 dia de internação.
O paciente interna no dia da cirurgia, em jejum, faz o procedimento cirúrgico e no dia seguinte retira-se o dreno, geralmente fica com um dia de dreno, e esse paciente vai para casa de alta, já comendo, já conversando, já tendo atividades relativamente normais. Mas apesar de toda a evolução que aconteceu na cirurgia, apesar de toda a evolução que aconteceu na medicina nos últimos anos, tem algo absolutamente fundamental que não mudou nada nesse tempo. O que é isso? É a experiência do cirurgião na realização desse procedimento cirúrgico delicado sobre o pescoço. Todo o resultado se baseia nesse princípio fundamental. Com base em tudo isso é que eu posso te dizer, fique tranquila, se você vai precisar operar, vai dar tudo certo na sua cirurgia. Temos hoje no Brasil grandes cirurgiões com grande experiência na cirurgia da tireoide. E a experiência, como eu disse, é o maior e mais importante fator para um bom resultado. Então, nunca é demais dizer que a experiência da equipe cirúrgica é fundamental no resultado desse procedimento. É importante que você saiba também tudo o que pode acontecer durante a cirurgia da tireoide, nesse período antes, durante e depois, para que você possa se preparar. Nesse caso, uma preparação evita também maiores complicações e muitas dessas possíveis complicações você tem como se preparar. Então, para evitar essas complicações, eu vou te dar 3 dicas. Primeira, e a mais importante de todas, escolha uma boa equipe cirúrgica. Faça pesquisas, se possível converse com outras pessoas, com pacientes que já foram operados por esse cirurgião, para que você tenha tranquilidade e segurança para se fazer esse procedimento cirúrgico. Essa é a dica mais importante. Então, antes de avaliar a propaganda, avalie os resultados. A segunda dica é que você se certifique da realização do procedimento cirúrgico em uma boa estrutura hospitalar. Quando você tem preparação da equipe e quando você tem estrutura hospitalar, não existe emergência. Para qualquer possibilidade que acontecer, vai estar tudo sob controle. Uma outra terceira dica, que é importante, só faça essa cirurgia quando você tiver controlado seus principais problemas de saúde que pode influenciar nesse procedimento. Por exemplo, se você tem pressão alta, não justifica uma cirurgia desesperada sem um controle dessa pressão. Você tendo um pico de pressão no pós-operatório, você pode ter sangramento e isso ser perigoso. Se você tem diabetes, o ideal é que você controle ao máximo essas alterações para que você possa fazer um procedimento seguro. Se você tem qualquer outra alteração, por exemplo, na coagulação do sangue que possa influenciar, resolva isso. A cirurgia de tireoide, de uma forma geral, não é uma cirurgia de emergência. Mesmo em casos de câncer, não há uma disseminação exagerada, rápida, que justifique um desespero em relação à realização da cirurgia. Prepare-se com calma e resolva as comorbidades, ou seja, resolva o máximo de problemas de saúde que você possa ter para que isso não atrapalhe no seu procedimento. Seguindo essas orientações básicas, com certeza você vai ter um bom resultado.